Oi lá pessoal, tudo bom aí? Eu sou o Júlio César, eu vou começar falando hoje com todos vocês aí a respeito um pouquinho da história da Grécia, tá? Então olha só, para começar bem a história da Grécia, a gente tem que primeiramente localizar. Então olha só aqui no mouse, tá? Aqui você tem a Grécia chamada continental, tá? Que é a parte onde você vai ter lá a formação mais tarde, né, da história grega das cidades-estado. Aqui você tem as ilhas gregas, tá? Onde você vai ter histórias curiosas, como é o caso de em Creta, a história do Minotauro. E aqui essa parte que não está marcada em verde, mas deveria, é a parte da Grécia asiática, tá? Importante também território. Então a Grécia, que hoje seria isso aqui, aqui é a fronteira atual da Grécia, tá? No passado, ela tinha uma compreensão de área maior e até o que é hoje aqui a área da Turquia, tá legal? Então, olha só, a periodização da história grega, como cita o slide aqui, está definida em período homérico, tá? Que é o período mítico, o período lendário. Tá? Período da formação da cidade-estado, não. Período da formação da civilização. Isso é importante realçar. Tá? Dito nesse período aí, você tem lá os poemas do Homero, a Ilíada, que retrata a Guerra de Troia, e a Odisseia, que retrata as aventuras de Ulisses. Tá? O período de formação da cidade-estado é o período arcaico, tá? No qual a gente vai trabalhar mais tarde ali com Atenas e Esparta em especial. Aqui você tem o período clássico, período no qual a formação da cidade-estado ela atinge o auge e começam as disputas entre Atenas e Esparta pela hegemonia do território grego. Tá? E aqui por último o período helenístico, período marcado pelo quê? Período marcado pela situação de Alexandre Magno em expansão em direção ao Oriente. Tá? Nessa primeira videoaula sobre Grécia, nós veremos o período homérico e o arcaico. Tá? O período homérico, como eu falei para vocês, tem o retrato aqui da Ilíada e da Odisseia. Tá? O filme Troia, que eu peguei aqui, chupinzei aqui, o Heitor e o Aquiles, Heitor, o Eric Bana, o Aquiles, o Brad Pitt, tem uma situação muito legal, muito interessante, que ela tenta desmistificar. Ela tenta tirar os deuses da mitologia grega de dentro do poema tradicional do Homero. Tá? Mas em todo caso isso também não altera muito a situação, porque a Guerra de Troia ela é uma guerra de fato que acontece no que diz respeito à mitologia, envolvendo os principais heróis, os principais semideuses gregos. Tá? Então não tem muita diferenciação não. Já a Odisseia ela retrata a volta de um dos heróis da Guerra de Troia, o bolador do cavalo de Troia, que é o Ulisses, no seu retorno para Ítaca, uma das ilhas gregas. Nesse seu retorno para Ítaca, ele enfrenta lá a ira de Poseidon, tá? E também acaba enfrentando os pretendentes a Penélope, a sua esposa. Tá? No período arcaico, já em outra parte da Grécia, você tem aqui, outra parte da história grega, você tem a formação da cidade-estado. Tá? A formação da cidade-estado, você tem aqui primeiramente um território grego, como você pode ver aqui no mapa, com um litoral muito recortado, muitas ilhas espalhadas pelo litoral, tá? E o resultado disso é o isolamento político dessas cidades-estado. Tá? Vamos começar por Atenas. Tá? O que Atenas tinha de especial? Atenas, ao contrário de Esparta, vai sofrer um processo de evolução política. Tá? Sai de uma monarquia, um governo centralizado, passa por uma tirania, tá? Que começam umas reformas políticas interessantes e chega finalmente na democracia. Tá? Então, primeiramente, galera, olha só. A localização se dá na Península da Ática, que é essa área aqui, o que faz com que o ateniense acabe tendo uma vocação de navegador, de comerciante, rivalizando mais tarde com o fenício. Tá? A evolução, como eu falei para vocês, tende à democracia. O que é democracia? É o governo do cidadão. Quem é o cidadão de Atenas? É o homem, desde que seja provado que ele de fato é homem e iniciado, portanto, ele é filho de pais atenienses e nascido em Atenas e logicamente livre. Tá? O que exclui, portanto, escravos, exclui estrangeiros, exclui mulheres e exclui homens que não passam pelas provas de iniciação. Tá? No caso aqui, você tem dentro da sociedade de Atenas, primeiramente, a figura do eupátrida, que é o bem-nascido, tá? É a elite de Atenas, pode participar da democracia, demiurgos, georgóis ou geomores e metecos, os três aqui pertencendo a uma classe média. Tá? Dos três, o único que não participa da democracia, obviamente, é o meteco, por ser o estrangeiro. Os dois outros apenas têm que provar a iniciação. E o teta, que é o escravo, tá? Que seria a classe baixa.
A prova de iniciação passa por essa situação que você vê na imagem, tá? Você vê um homem mais velho, né, seduzindo um rapaz mais novo, para que este rapaz mais novo aqui acabe promovendo, então, a sua inserção no mundo masculino, tá? Isso é o que você chama de prova de iniciação. De Esparta, galera, o que você tem em Esparta? Você tem primeiramente que ela fica numa região extremamente fértil na Grécia, a região do Peloponeso. Lógico, esse extremamente fértil não a compara com o Egito, não a compara com a Mesopotâmia. Mas se eu for fazer uma analogia com Atenas, puxa, é super mais fértil, tá? A região em que Esparta está é a região do Peloponeso, tá? Essa região aí, galera, tem o rio Eurotas, o que dá fertilidade às terras. Segundo lugar, a política espartana não muda. Não é que nem a política de Atenas, que passa por etapas. A política espartana passa por uma oligarquia, tá? O que é uma oligarquia? É o governo do mais rico, é o governo daquele que faz parte definitivamente da elite. A elite, no caso, seria da origem dória, tá? E por causa disso, você tem o dório como povo dominante. Nesse caso, então, a sociedade espartana é bem mais enxuta que a ateniense. Você tem, por exemplo, aqui a classe dos esparciatas, que é o pessoal que comanda, a classe dos periecos, que é, no caso, um camponês habitante da região do Peloponeso, dominado pelo esparciata, dominado pelo dório, e o ilota, que perdeu a liberdade com o tempo, tornando-se servo de Esparta. Beleza? Esse recado inicial é só para você ter uma questão maior sobre a sociedade grega, tá? Na próxima videoaula a gente vai falar sobre as guerras gregas, as guerras médicas, as guerras do Peloponeso e as guerras de Alexandre. Beleza? Valeu, tchau, tchau!